que vamos estudar hoje? Propriedades específicas da matéria. Já vimos aqui no canal o que é matéria. Tudo que ocupa lugar no espaço e que tem massa. Também vimos que existem as propriedades ou características gerais que toda matéria tem, independente da sua constituição. Foram 9 ao todo. Massa, volume e inércia são exemplos de propriedades gerais. Para saber mais sobre essas e as outras 6 propriedades, veja esse vídeo aqui no card ou nos links na descrição. Hoje vamos falar das propriedades específicas. Algumas matérias têm características específicas que outras não têm. São propriedades exclusivas e isso a difere das demais. Já percebeu, por exemplo, que alguns materiais são atraídos por um ímã e outros não? Alguns alimentos são ácidos ou azedos, como no caso do abacaxi e o limão. E outros alimentos podem ser transformados, como o ovo, que pode ser cozido ou frito. Percebemos, então, que os materiais têm propriedades específicas que outros não têm. As propriedades específicas são classificadas em físicas, químicas, organolépticas e funcionais. E hoje vamos estudar as propriedades físicas, ok? As propriedades físicas são propriedades naturais da matéria e não dependem de transformação. Assim como a digital é exclusiva e particular e serve para identificar uma pessoa, as propriedades físicas também são exclusivas ou particulares de cada material. As principais propriedades físicas são 1. Densidade. É a relação entre a massa de um objeto e seu volume, sendo que a massa se refere à quantidade de matéria e o volume se refere ao espaço ocupado. Materiais com alta densidade, como o ferro, por exemplo, são mais pesados em comparação com materiais de baixa densidade, como a madeira. Para entendermos melhor, imagine um recipiente com água. Se colocarmos uma rolha e uma pedra, qual material vai flutuar e qual vai afundar? A pedra vai afundar porque é mais densa ou mais pesada, e a rolha, por ter menos densidade ou ser mais leve, flutua. 2. Solubilidade. É a capacidade que a substância tem de se dissolver em outra. Por exemplo, o sal de cozinha é solúvel em água, assim como o chocolate em pó se dissolve no leite. 3. Ponto de fusão. É a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. A água, por exemplo. Quando a temperatura atinge 0 graus Celsius, a água, no seu estado sólido, passa para o estado líquido, ou seja, o ponto de fusão ou derretimento da água é de 0 graus Celsius. Já o ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a uma alta temperatura de 1535 graus Celsius. Ou seja, cada substância tem um ponto de fusão específico. Mesma coisa acontece no ponto de ebulição. Cada substância tem também um ponto de ebulição específico. Ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. A água, no estado líquido, passa para o vapor quando a temperatura chega a 100 graus Celsius. Ou seja, o ponto de ebulição ou fervura da água é de 100 graus Celsius. Outra propriedade física é a dureza, que é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. Assim como o quadro risca o giz, porque é o giz que diminui de tamanho. Associada à dureza, temos também a tenacidade, que pode ser definida como a capacidade de um material resistir ao impacto ou à força de outro. Assim como a pedra risca o vidro, se ela for arremessada, ela quebra o vidro, porque a pedra é mais dura e mais resistente que o vidro. Outra propriedade específica é o magnetismo, que é a capacidade de atrair ou repelir objetos metálicos. E a condutibilidade é a capacidade de um material conduzir calor ou eletricidade.
Metais são bons condutores, enquanto materiais como a borracha e a madeira são isolantes, impedindo a passagem de eletricidade. 9. Maleabilidade. Materiais maleáveis possuem a habilidade de serem moldados, esticados ou deformados sem quebrarem ou perderem sua integridade quando submetidos à aplicação de uma força externa, como por exemplo uma vara de pescar. Quando aplicada uma pequena força, ela dobra, mas não se quebra. Diversos materiais apresentam essa propriedade. Alguns exemplos comuns incluem plásticos e metais, como o ouro e a prata. Esses metais são conhecidos por serem facilmente moldados em diferentes formas, como lâminas ou chapas finas de aço, e alguns metais formam fios, chamados também de ductos, como os fios de cobre. E essa é a última propriedade física que vamos ver aqui, a ductibilidade. Ela é semelhante à maleabilidade no que diz respeito à capacidade dos materiais serem moldados. Porém, a ductibilidade é a propriedade que permite transformar materiais em fios. Talvez você esteja pensando aí: por que eu preciso saber disso tudo? Eu não tenho nem ideia de como usar isso na prática. Então vamos lá relembrar algumas coisas. Por exemplo, a densidade é um fator crítico na construção civil, onde os materiais mais pesados ou mais densos são usados para garantir a estabilidade das estruturas. A condutividade elétrica é crucial na transmissão de corrente elétrica e no uso de componentes eletrônicos. Os metais como a prata, ouro e alumínio são os melhores condutores elétricos. Já a maleabilidade é uma propriedade que tem muitas aplicações. Os metais, por serem maleáveis, são muito usados na fabricação de joias, utensílios domésticos e nas indústrias de aço e alumínio. Agora, imagine uma situação em que temos um líquido incolor e não sabemos se é água, álcool ou ácido. Cheirar ou beber pode ser muito perigoso. Por isso, para identificar de que substância se trata, podemos medir as propriedades específicas desse líquido. Se aquecermos essa substância e ela começar a entrar em ebulição a temperatura de 78,5 graus Celsius, é álcool. Se for a 100 graus Celsius, é água. E assim por diante, pois cada substância tem um ponto específico de ebulição e fusão. Viu? Conhecer as propriedades da matéria é essencial para a escolha de materiais em diversas aplicações práticas. Lembre-se, nesse vídeo falamos das propriedades específicas físicas. Fica ligado! Nos próximos vídeos vamos falar de propriedades específicas químicas, organolépticas e funcionais, ok? E aí, entendeu? Legal! Entendi tudo! Então, até a próxima aula! Ah, não se esqueça de acessar nossa playlist. O que vamos estudar hoje? O link está aqui embaixo na descrição. Tchau, pessoal! Tchau!